Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós estamos dando sequência no vídeo 452 agora, questão 780, mais Marcha do Progresso, mas Kardec fez nós voltarmos lá na questão 365 para você ver a Marcha do Progresso também na questão 365, né? Aí você pode me dizer, Luiz, mas tudo que você está dizendo, que você disse desses 3 vídeos anteriores, faz parte da Marcha do Progresso? É lógico, da evolução. É o eu em evolução. Você está vendo só como que o esmiuçamento não é brincadeira? Como que ele mexe com o raciocínio das pessoas. São coisas que as pessoas não imaginariam existir. A pessoa perpassa os olhos ali sobre a mensagem, a leitura, e pronto. Mas você viu como que a gente arranca. Você viu como que a gente arranca piolho na cabeça de calvo? Isso é com todo respeito, né? Mas a gente, eu já disse, eu sou carne e pescoço mesmo. Não, e o que eu já disse aqui, isso não é nada. É pena eu não poder dizer outras coisas, mas tudo bem. Então, o orgulho, o egoísmo, esses desejos todos, eles vêm de outros reinos. Você entendeu? Observe para você ver como os animais agem. Então, existe ali um elo desconhecido que, devido à nossa evolução, nós não sabemos. Que a gente usa o termo elos rudimentares, mas a gente não sabe em que nível encontra-se aquele estágio rudimentar. Às vezes ele está milhões de vezes mais adiantado do que a nossa inteligência, ou às vezes milhões de vezes mais atrasado do que a nossa inteligência atual, porque nós não somos inteligentes. Nós nos encontramos no princípio da inteligência, no princípio da moral, no princípio da cultura, no princípio do intelecto. Você entendeu? No princípiozinho ali da carreirinha ali. Então você vê, observa os animais, mas nós não podemos dizer também, não podemos deixar de dizer também, que todo animal, ele demonstra que está deixando para trás o selvagerismo e já começa, olha só, todo animal, ele demonstra que está deixando para trás aquele selvagerismo e começa a querer dar um salto na evolução toda vez que ele lambe a sua cria. Porque você não vem me dizer, você no bom sentido, tá? Aqueles que se dizem entendidos, aqueles engravatados. Eu digo assim, você não vem, você é os engravatados. Você não vem querer me dizer que naquele momento ali, algo que nós desconhecemos por detrás daquele sentimento primitivo de sobrevivência, de zelo da espécie, muito mais evoluído se encontra. Você não vem querer me dizer que não há, porque há. Você já parou para observar?
Aí as pessoas dizem assim: ah, mas a vaca, quando ela, lá no meio do pasto, quando ela ali pare, e que ela vai lá e lambe o filhote, o bezerrinho, que ela retira toda aquela placenta, o resto da placenta, é para não juntar micróbios, vírus, e também para não dar alarde aos urubu, às hiena, a onça, que eu concordo com você 50%, que dentro do instinto de conservação é um dever, é uma responsabilidade daquela mãe agir daquela forma, mas o que é que a intui? Não é instinto só. Há algo, gente, que a impulsiona. E esse algo é um sentimento de amor rudimentar, mas não deixa de ser o princípio de um surgimento de amor ali. No entanto, me explique isso. Na África, os elefantes, passando próximo à ossada de um elefante, todos pararam. A matriarca foi até a ossada, colocou a tromba dela em cima do crânio do elefante que estava morto, que tinha sido morto, que ali estava só ossada. Mas ela foi e colocou a tromba dela em cima do crânio e deixou a tromba ali por alguns segundos. E dos olhos dela vertiam-se lágrimas. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai me dizer que isso aí é instinto. Depois, e outra coisa, enquanto ela assim procedia, todos os elefantes mantinham-se por perto, em silêncio, observando ela. Depois que ela retirou a tromba de cima do crânio daquele elefante morto, que ela se afastou, os outros todos foram e fizeram o mesmo. E depois de alguns minutos, ela fez um movimento com a tromba. Todos deixaram aquela ossada e seguiram sua jornada. Você acha que isso aí é instinto? É um instinto que a moveu, que a levou a agir daquela forma. Ali não existe, naquele momento ali, não existia nenhum tipo de sentimento. Nenhum tipo de sentimento, só instinto, sobrevivência. Ela não pensou, ela não recordou, ela não se emocionou porque chorou. Mostrou ela chorando. Ela não se emocionou, ela não recordou, ela não pensou,
naquele irmão dela, né? Quanta coisa não deve ter passado pelo cérebro daquela elefante, daquela matriarca. Então, gente, existe muita coisa aí que, por isso que eu digo, o termo chama-se evolução. Antes de nós evoluirmos, não adianta a pessoa querer se aventurar em falar besteira, como eu vejo muitos engravatados dizendo por aí certas besteiras, porque há muitos esses engravatados ilude, mas a mim não me iludem não. Não me iludem, porque eu não sou besta, eu raciocino. Existe sim amor entre os animais. Os animais têm sentimento. Os animais são seres em processo de evolução, tanto quanto nós estagiamos nesses reinos, eles também estão estagiando. Eles também estão evoluindo. Existe amor, existe sentimento. Não é só domesticação, não. Porque domesticou o papagaio. O papagaio, criado desde filhotinho, ele aprende a falar porque ele vê os donos falando. Mentira. Tudo mentira. Isso é para enrolar a cabeça do... Vou usar o termo, porque quem pensa desse jeito aí é colocar. Isso é para enrolar a cabeça de trouxa. Pro trouxa não estudar, você entendeu? Ficar perdendo tempo com lixo. O cachorro. O cachorro, a gente joga a bolinha pro cachorro, ele vai, pega e traz e coloca na mão nossa. Não é só porque foi domesticado assim, não, viu? Existe algo por detrás ali. Existe uma centelha divina que se chama Criador, que se chama amor, em desenvolvimento, num estágio qual nós desconhecemos. Que quando nós evoluirmos, nós vamos tomar conhecimento desse período. Tudo bem. Então, se nós analisarmos o comportamento do homem, é 1000 vezes mais primitivo do que o comportamento dos animais. Você não vê uma vaca ou um cavalo com um revólver na cintura. Vê? Exibindo. E a gente vê tantas pessoas exibindo revólver na cintura só porque se dizem detetives. Exibe arma de fogo na cintura em cidade como São Sebastião do Paraíso. Por que não vai exibir arma de fogo lá na Rocinha, né? Em algumas favelas do Rio de Janeiro, na linha vermelha no Rio de Janeiro, vai exibir lá. Tem policiais em São Paulo, amigos meus, que mora no Jabaquara e trabalha em batalhão no Tucuruvi. Busca saber o que significa Jabaquara e Tucuruvi. É o outro extremo de São Paulo. Bota a roupa de policial dentro da mala, da bolsa, bota nas costas, metrô. E ele só troca a farda dentro do batalhão. Ele não trabalha no mesmo bairro dele jamais, para não ser reconhecido. Agora, em cidade pequena, a gente vê os
os policial não, policial tá certo, mas detetive exibindo arma de fogo na cintura. Bom, é um nível de evolução, né? Gente, isso aqui é um estudo, você entendeu, né? Então esses seres ainda estão muito próximos ainda às cavernas. Apesar que nas cavernas não existia arma de fogo, né? Mas existia aqueles pau que as mulheres batiam na cabeça dos homens. Lá existia, porque o homem não presta desde lá das cavernas. Então, o homem é muito mais primitivo do que os animais. Em todo sentido. Aí agora nós chegamos a essa questão agora. Nesta migração do Homo erectus, do Neandertal, veio para o Homo sapiens do futuro. Que eles dizem que somos nós. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Mas tudo bem, eu não sei se é na condição de bípede ou de quadrúpede, mas tudo bem. Só que nós trazemos esses sentimentos todos desses reinos. E quando nós chegamos no Homo sapiens do futuro, esses sentimentos negativos todos que amealhamos nesses reinos para trás, nós colocamos esses sentimentos em práticas no hominal. Eita! Aí o bicho ferveu. Porque aí foi um tal de a mulher traiu o homem e o homem traía a mulher. E eu mato porque ela me traiu. Eu mato porque ele me traiu. Eu tenho ciúme dele. Eu sou uma pessoa orgulhosa, egoísta, mas você observa que são todos sentimentos trazidos de outros reinos. E foi virando aquela bola de neve. Foi se juntando aquele elo. Foi se juntando, se juntando, se juntando, se juntando. Reencarnações, mais reencarnações. Agora a gente tem que entender que esse processo evolutivo de reencarnações não se deu aqui na Terra. Em outros planetas, quando nós viemos para cá, o novelo já estava imenso. Imenso, do tamanho de uma casa. Já tínhamos matado milhões de pessoas. Já tínhamos praticado sexo milhões de vezes. Já tínhamos matado aquele que nos traiu ou aquela que nos traiu milhões de vezes. Já tínhamos bebido, usado droga, roubado, feito tudo quanto é desgraça no mundo milhões de vezes em outros planetas. Aí, transgressores das leis, fomos mandados aqui para a Terra para nos melhorar. Pronto. Chegou aqui na Terra, nós encontramos as mesmas coisas lá de outras existências. Porque aqui nós encontramos as mesmas coisas. Mulher à vontade. Homem à vontade. Porque naquela época, hoje em dia, em certos países, é que existe leis. Mas naquela época dos faraó, depois dos romanos, na época de Roma, seus 400 anos de Roma, se não me falha a memória, porque é muita coisa para a cabeça só, né? Mas na época dos faraós, os faraós eles tinham um harém de mulher. Os faraós eles podiam ter 10, 15, 20 mulheres, o tanto que eles quisessem. E eles escolhiam a dedo as mulheres. Os romanos também.
Os romanos podiam ter várias mulheres, aqueles mais graduados, você entendeu? Senadores, enfim, a alta cúpula de Roma. E se eu for citar, muitos nomes. Então, naquela época, um homem podia, para você ver o machismo, o homem podia ter várias mulheres, um harém, que era lei, era permitido. Aquele que não tivesse mais do que 3, 4 mulheres, ele era descartado da sociedade. Como se diz o ditado, hoje em dia. Se não tivesse 3, 4 mulheres, é porque às vezes está faltando o comprimidinho azulzinho lá na época para ele, coitadinho. Né? Porque se lá na época de Adão começou com a depressão, eu já falei para vocês, né? Que eu descobri que a depressão, a angústia, a melancolia, a ansiedade e a vontade de se suicidar começou em Adão. Adão é que foi o... Deus é que... Lá é que foi o culpado por toda essa desgraça. Depressão, suicídio, ansiedade, angústia. Por quê? Porque Deus criou tudo um casal. E criou Adão, esqueceu de criar a Eva. E Adão, né, vendo todo mundo ali naquela festa, né, no paraíso, né, o cabritinho com a cabritinha, né, naquele momento do cio. Adão ficou com melancolia. Entendeu? E ele começou a comer raízes. E ao comer raiz, ele descobriu o Rivotril. Ele descobriu ali alguns medicamentos, assim, da farmacopeia, assim, da homeopatia, né? Então, Adão é que tem a patente desses medicamentos, viu? Vocês, farmacêuticos, vai consultar Adão para ver se vocês podem fabricar esses medicamentos, porque isso já foi patenteado. Adão é que tem a patente disso. Aí Deus pega, constrói a Eva, da costela de Adão, olha o machismo. Mas só que proíbe. Ué. Construiu, fez, Adão acordou de lado assim, aquele cheiro de café, né? Ele falou, mas quem é que tá fazendo café? Ele olhou assim, Eva já estava com o café pronto para ele tomar. Deus apareceu. Não coma dessa fruta. Não coma. Oh. Com todo respeito, gente. Era melhor ter deixado Adão na depressão, na angústia, na melancolia, e era melhor ter deixado Adão se suicidar. Porque faz uma desgraça daquela aí, depois não quer que ele também age como o cabritinho. Mas então por que fez? Oh, Deus pobretão esse, viu? Tá bom. Mas faz parte da evolução, mas só que isso é mitologia. Então, esse novelo foi crescendo, crescendo, e os elos foram aumentando. Reencarnações através de reencarnações, reencarnações através de reencarnações, você entendeu? E aqueles mais viciados, mais se contaminava, e o espírito foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, né? Cada vez mais. Nas intoxicações que ele trouxe dos reinos que ele, por eles, ele passou, né? Estagiou os reinos mineral, vegetal, animal, e depois ele entrou no reino hominal com todas essas toxinas. Então é aquilo que eu pergunto. Eu já disse, aliás.
para armazenar essas toxinas, o ser tinha que possuir num estado rudimentar parca inteligência, parca cultura, você entendeu? Parca intelecto, menos moral. Ele tinha que possuir isso. Senão, não registraria aí nele. Não registraria, porque o que faz com que registre são estas qualidades. Sem essas qualidades não seria possível. Então, existe algo além do que nos foram ensinados ou não? Tá, agora no outro vídeo nós vamos dar... Você viu que foi preciso... Nós tivemos que gravar 4 vídeos para chegar no próximo vídeo. Você vai ver só o próximo.